Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Perícia aguarda a conclusão de exame em arma usada na morte do publicitário Diogo Costa. Em menos de 6 meses, mais de 70 carros clonados já foram apreendidos em rodovias estaduais. Decreto autoriza a venda de bebidas alcoólicas em Imperatriz e bares já podem reabrir as portas. Arraial junino dentro de casa vira moda em meio à pandemia. E ainda, devotos de São Pedro participam de carreata pelas ruas do centro de São Luís. O Jornal da Difusora já está no ar. A Polícia Civil realizou hoje a reconstituição do crime que resultou na morte do publicitário Diogo Costa após uma briga de trânsito aqui em São Luís. O homem que confessou ter atirado contra a vítima participou da ação. A reconstituição do assassinato do publicitário Diogo Costa atraiu muitos curiosos à rua Frei Antônio, na Ponta da Areia. O trabalho, que objetiva entender a dinâmica do crime, contou com a participação de 8 peritos da equipe do Instituto de Criminalística e da Superintendência de Homicídios da capital. Parentes do publicitário morto no último dia 16 também acompanharam a reconstituição. As câmeras de vídeo monitoramento, tanto do prédio onde Diogo morava, quanto do CIOPS, auxiliaram os peritos na reconstituição, que durou toda a manhã desta segunda-feira. A partir dessa análise, nós vamos ter uma informação científica se ele está falando a verdade, se não há veracidade na sua versão, se tinha outra pessoa ou outras pessoas envolvidas na ação criminosa. Então, essas são versões que vão ser aclaradas, que inclusive vão ser utilizadas lá à frente no judiciário para poder dizer se o homicídio é qualificado, se o homicídio não é qualificado. Então essa reprodução simulada é de altíssima importância. O diretor do Instituto de Criminalística explicou ainda que as provas geradas a partir da reconstituição irão confirmar ainda outros pontos, como a discussão que o acusado afirma ter tido com Diogo antes do disparo. No momento que o carro vermelho passa pelo carro branco, lá na frente do condomínio, e não há colisão, e ele passa com o vidro fechado ainda há com o vidro fechado. Quando chega aqui à frente, na avenida que dá acesso à lagoa, o preso alega que houve uma discussão. O que nós estamos pegando? A versão dele, fazendo várias medidas. Vamos agora fazer as contas necessárias, os gráficos necessários, para verificar se essa discussão realmente aconteceu, ou se é uma discussão mentirosa, falaciosa. A perícia também aguarda a conclusão de exame sobre a arma usada no crime. A versão apresentada é que é um calibre 38, só que nós não recebemos até então nenhum projétil e nenhuma arma para se fazer o confronto. Durante todo o trabalho da polícia, Raimundo Diniz, que se apresentou à polícia no último dia 26, permaneceu em uma van da Polícia Civil e somente no final da manhã ele participou da reconstituição, sob gritos de revolta dos familiares de Diogo. Pois é, e esse caso da morte do publicitário também acabou chamando a atenção para um outro tipo de crime, a clonagem de placas de veículos. Somente este ano, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de 70 carros clonados. Segundo a polícia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o crime é muito comum. A existência de carros clonados circulando pelas cidades e rodovias. No Maranhão, em 2020, de 1º de janeiro a 28 de junho, a PRF já apreendeu 100 veículos. Destes, 73 eram clonados. O veículo clonado é um veículo roubado. Ele é roubado de alguém e a pessoa, para deixar a placa dele ok, a pessoa visualiza uma outra placa de um veículo da mesma condição e coloca essa placa lá. A pessoa fica usando uma placa que aparentemente na fiscalização é legalizada. Ela só é descoberta quando existe a denúncia, o proprietário do veículo original fica recebendo multa ou coisa do tipo, e aí a polícia acaba fiscalizando essa placa, coloca no sistema, fiscaliza e aí descobre a origem desse veículo clonado. Entre os casos mais recentes está o que envolve a morte do publicitário Diogo Costa, assassinado na área da Lagoa da Jansen, em São Luís. O homem que atirou na vítima após uma briga de trânsito se apresentou à polícia no último final de semana. Ele confirmou que estava junto com outros 2 homens em um carro clonado. Ainda em São Luís, só que na zona rural,
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo clonado após abordagem no posto da PRF, localizado no bairro de Pedrinhas, na BR-135. Durante a verificação, ficou comprovado que os elementos de identificação estavam adulterados. A PRF então entrou em contato com o verdadeiro dono do carro, com a placa vista no veículo clonado. O verdadeiro proprietário da placa se deslocou no carro original, de Bacabeira, até a capital São Luís. Uma cena que chamou a atenção. Os dois automóveis foram colocados lado a lado, aparentemente sem nenhuma diferença. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, em várias situações, ainda é difícil identificar se um carro é clonado ou não. Porque a coisa é tão perfeita, feita por profissional mesmo, que comete o crime, que acaba dificultando às vezes só numa perícia mais profunda no Detran, ou então um trabalho na delegacia da PRF. Mas geralmente 90 e tanto por cento da PRF descobre que o veículo foi roubado em tal lugar, dia tal, e vai atrás do boletim, liga para o proprietário, como foi o caso agora de um veículo recente. Pois é, pode dar uma dor de cabeça enorme para as vítimas. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe também o seu comentário. Você pode interagir com a gente. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e você vai ver daqui a pouco que uma mulher foi morta no banheiro de casa pelo próprio companheiro. E ainda, bares de Imperatriz podem reabrir as portas e atender com no máximo 50% da capacidade. Já de volta com o Jornal da Difusora e em menos de 48 horas, 2 mulheres foram mortas em Trizidela do Vale. O último caso aconteceu ontem à noite, quando a vítima de 40 anos foi assassinada dentro de casa pelo próprio companheiro. A repórter Débora Carvalho tem outras informações. Segundo informações do companheiro, desferiu cerca de 16 golpes de faca contra sua companheira. Através de denúncias de populares, a Polícia Civil realizou diligências em toda a cidade e conseguiu capturar o mesmo. De forma bastante diligente, a Polícia Militar conseguiu interceptar e conter o investigado, apresentou aqui na sede da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil e o procedimento já está sendo finalizado pela delegada plantonista, que é a delegada doutora Silvana, e será encaminhado para a Justiça. Bom, de Trizidela do Vale, a gente segue para Caxias, porque a polícia está investigando o caso de um jovem que foi morto ontem à noite após ter sido perseguido por 2 homens em uma moto. Francisco Alisson de Aguiar Silva, de 19 anos, era ajudante de pedreiro e morava no bairro José Castro. Ele foi assassinado no início da noite nesta avenida, no bairro Castelo Branco. De acordo com testemunhas, o assassino e o comparsa estavam em uma motocicleta preta. Eles perseguiram a vítima. Vários disparos foram realizados. O Alisson morreu ainda no local. Eles alegam que estavam ingerindo bebida alcoólica lá. Ele, juntamente com a vítima e as esposas, e resolveram ir comprar uma pizza, né? Foram lá para essa pizzaria e quando paravam nas imediações da pizzaria, no Castelo Branco, 2 elementos ordenou que eles parassem, né? O Alisson apavorou-se, saiu em alta velocidade da motocicleta, né? Os criminosos alcançaram o Alisson próximo ao posto de saúde do bairro Castelo Branco. Mesmo baleado, o jovem ainda conseguiu entrar numa residência para se proteger dos tiros, mas foi atingido nas costas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local. O corpo foi levado ao IML para ser periciado. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento. A gente continua com informações no interior do estado, porque os bares de Imperatriz estão retomando as atividades após um decreto da prefeitura que autoriza a venda de bebidas alcoólicas. Os estabelecimentos devem receber no máximo 50% da capacidade, além de seguirem uma série de medidas sanitárias. Com a notícia da flexibilização, Gilberto começou a se preparar dentro das novas medidas municipais. Estou mais empolgado, mais confiante, vai ser lento, mas nós vamos conquistar de novo. Está com saudade dos clientes? Saudade de rever e encontrar todo mundo aqui novamente. No bar, onde trabalha há mais de 23 anos, Gilberto agora terá a responsabilidade de manter um ambiente seguro para receber os clientes e os amigos. Estou me adequando ao novo decreto, não trabalhar com aglomeração, usar máscara, álcool em gel.
No setor da Beira Rio, onde funciona várias peixarias, o momento agora é de uma retomada com muita cautela no retorno do movimento dos clientes. Manuel, que tem uma gerência de 12 anos à frente de uma dessas peixarias, comemora a nova decisão. Estamos bem preparados para receber os pessoal. Se chega muitas pessoas, a gente divide mesa e mesa, para não ter aglomeração. Os estabelecimentos de bares e similares, antes da retomada das atividades, deverão realizar a assinatura de um termo de responsabilidade. Com a assinatura do termo de responsabilidade sanitária, o representante legal do estabelecimento assumirá medidas preventivas para o enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. O descumprimento dessas medidas estabelecidas poderá ser aplicada multa, interdição com possível cassação de alvará de funcionamento e ainda a responsabilização criminal. A fiscalização irá passar por esses estabelecimentos e fazer a verificação do termo de responsabilidade fixado em local visível, assim como as normas de distanciamento, de prevenção, para que as pessoas possam frequentar esses lugares com o mínimo de segurança possível. O secretário reforça ainda que, mesmo com essa nova flexibilização, as fiscalizações vão continuar. A fiscalização de praxe ela vai autuar, pode multar, pode suspender um alvará. É claro, o que desejamos é que todas as atividades econômicas retornem gradualmente, sem que haja nenhum transtorno ou intercorrência. E vamos então atualizar os dados da Covid-19, divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. 908 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e quase 17 mil seguem tratamento em casa. Mais de 59 mil pessoas estão recuperadas, mas infelizmente o número de mortes já passa de 2 mil. O número de suspeitos subiu para 4.720 e mais de 80 mil novos exames foram descartados no estado. Lembrando que apenas o município de Lagoa do Mato e também São Félix de Balsas não registraram casos de Covid-19 aqui no Maranhão. Olha só, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe lá o seu comentário, você pode interagir com a gente, a sua participação é sempre muito bem-vinda. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, arraial dentro de casa vira moda em meio à pandemia. E ainda, devotos de São Pedro participam de carreata pelas ruas do centro de São Luís. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora em pleno mês de junho, quando os arraiais estariam lotados na capital e também no interior do estado, o jeito foi levar o São João para dentro de casa e não perder a tradição. Trazer as festas juninas para dentro de casa não foi exatamente uma novidade para a família de Silvia. Católica praticante desde a infância, todos os anos Silvia monta o altar com os santos juninos. No dia dedicado a São Pedro e São Paulo, pilares da Igreja Católica, os santos do dia ganham a companhia da fogueira, chapéu de fita, bumba meu boi, indumentárias e de um balaio com as fotos dos familiares que participam da nova modalidade de arraial, o dentro de casa e virtual. Para a Eider, a conectividade e a facilidade proporcionada pela tecnologia foram transformadoras em todos os sentidos. Isso veio para transformar a vida da gente, né? De repente a gente tem esses instrumentos, não sabe usá-los, né? Não usa adequadamente e forçados por uma determinada situação a gente então conseguiu, né? Utilizar esse instrumento. E ele tem sido assim um instrumento muito forte de união da família também. A vontade de dar o abraço físico é muito mais forte agora do que quando a gente tinha a oportunidade de dar e não dava. Jaime, de 67 anos, se recupera da Covid-19 e aprovou o novo formato de festejar os santos juninos imposto pela pandemia do novo coronavírus. Melhor até do que os outros anos, porque sempre em família, se festejando em família, é uma das melhores coisas que tem, né? Você junto com sua família, rezando, orando ali
todo santo dia. Mais do que um motivo para brincar e reunir a família, o arraial dentro de casa da família Coelho de Carvalho reforça o lado sagrado das festividades, pedindo proteção aos santos e este ano com um pedido bem especial. Nossa oração, né, começou desde o dia 18 de março, pedindo ininterruptamente o fim da pandemia, né? A intercessão de todos os santos, porque nós celebramos durante esse período todo todos os santos da igreja, né? Santos e santos da igreja. Sabiá já mostrou seu canto, enfrentou canto do boi da pindoba, e boi chegou prenda do rosário. É isso, tem que ter criatividade nesse momento e também contar com o auxílio da tecnologia. E o dia de São Pedro sempre foi de festa ao santo e muita comoção nas escadarias e dentro da pequena capela. Mas a pandemia acabou mudando tudo isso e a fé e a tradição das pessoas que são devotas a São Pedro se manteve. Esse ano, as homenagens a São Pedro foram bem diferentes do que normalmente acontecem. Só que o mais importante não faltou, a fé de quem é devoto do santo. O Laércio, mesmo sabendo que a celebração seria transmitida pelas redes sociais, fez questão de ir até a capela agradecer pelas graças alcançadas. Olha, a saúde da minha mãe, tá certo? O concurso, emprego. São Pedro sempre esteve ajudando? Sempre. Eu venho aqui desde criança com minha mãe. A Conceição também foi até lá. Há 12 anos ela paga uma promessa. Um pedido feito a São Pedro que salvou a mãe dela. No dia de hoje, há 12 anos atrás, a minha mãe estava com uma hemorragia muito grande. Aí, do hospital, eu só saí daqui para a festa pedindo que São Pedro libertasse minha mãe dessa hemorragia. Calma que vai subir. Quando foi à noite, ela cessou a hemorragia e a partir desses 12 anos, nunca mais eu larguei de vir agradecer. A missa realizada no final da tarde não foi aberta para o grande público devido à pandemia do novo coronavírus. Só que mesmo assim, alguns fiéis acompanharam a celebração do lado de fora da capela. Além de padroeiro dos pescadores, há outros motivos que fazem de São Pedro um dos santos mais importantes. São Pedro foi discípulo de Cristo. Ele também é considerado o primeiro papa e fundador da Igreja Católica. Após a celebração aqui na capela que leva o nome dele, a imagem saiu em carreata pelas ruas do centro da capital. A imagem seguiu na frente em carro aberto e logo atrás vinham os fiéis. A carreata deu lugar à procissão marítima, que nesse ano não foi realizada para que se pudesse evitar aglomerações. Uma festa que, mesmo mais tímida, não perdeu o encanto. São Pedro tinha uma cultura, ele era um pescador. Como pescador, ele foi enculturando, né? Hoje aqui para nós, ele está enculturado na nossa cultura maranhense. Os pescadores o colocou. Agora o interessante é, Pedro é coração para o povo, semelhante a Jesus. São muitos exemplos de fé, né? Histórias que são recontadas todos os anos. Esse ano foi um pouco diferente, mas a gente fica na expectativa, na torcida, para que no ano que vem tudo volte ao normal. As reportagens dessa edição, você sabe, pode rever no portal MA10. E para acessar, basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Vai lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora, você pode interagir com a gente por lá, tá bom? Faça como o Gilberto Fagundes e também o Matias, que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Obrigado pela companhia. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Capela de São Pedro, aqui na capital. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.